Bem-vindos à segunda aula sobre os detalhes da estrutura do segundo Beit HaMikdash, o segundo templo. Na última aula a gente aprendeu sobre o Harabai, do Monte do Templo, e nesta aula vamos aprender sobre Ezrat Nashim, o pátio das mulheres. O mesmo é chamado de Ezrat Nashim porque havia uma varanda superior que era feita para as mulheres. E este é a sinalização aqui com a cor amarela. Esta é a varanda no nível superior. E como vocês podem ver, é de ambos os lados. Não está claro se isso também se estende sobre os portões, porque temos os portões aqui e ali. Talvez se estende parcialmente e talvez não. Agora, em termos da entrada, portanto, em frente da entrada havia 12 degraus. Cada um desses degraus tinha meio amá, meio cúbito de altura e meio amá de largura, cerca de 25 centímetros. Isso significa que o Ezrat Nashim ficava 6 amot, cerca de 3 metros mais alto do que o monte do templo, do que o Harabai. Agora, se movemos em termos de tamanho, o Ezrat Nashim era de um quadrado perfeito de 135 amot por 135 amot, cerca de 67 metros e meio por 67 e meio metros. Mais tarde mostraremos o quanto isso significa. Então, como podemos ver, temos aqui esse quadrado nos cantos, que eram as lishkaot, dos quartos, sendo que cada um deles era de 40 amot, 20 metros, por 40 amot, aproximadamente 20 metros. Veremos então cada um desses quartos. Aqui é o primeiro quarto, é do Nezirim, que eram aquelas pessoas que prometeram o Nezirato, eles cozinhavam seu korban, chamado de shlamim, e cortavam seus cabelos. Este aqui é o canto nordeste, era o quarto em que os Kohanim, que eram Balei Mum, portadores de defeitos, eles checavam as madeiras se tinham vermes. Este aqui, no nordeste, era o quarto dos Metzoraim, no qual ficavam aquelas pessoas que tinham impureza de Sharat, que eles mergulhavam no mikve e aguardavam para colocar o seu dedão, que eram os polegares, no pátio do templo para receber o sangue e o azeite, que era o ritual de purificação dos Metzoraim. E o quarto que ficava no sudoeste era o quarto chamado Beit Shmania, em que ficavam os vinhos e os azeites que eram armazenados. Seguindo aqui, havia 15 degraus, e isto era a entrada para Azará, para o pátio do templo. Esses 15 degraus eram arredondados, eles correspondiam os 15 Shira Malot, os cânticos dos degraus. Cada um dos degraus tinha meio amá de altura e meio amá de largura. E ali os Leviim ficavam e tocavam as suas músicas. Portanto, isso significava que a Azará, que era a próxima área, que ficava aqui, era 7 amot e meio mais alta do que Ezrat Nashim. E havia 2 quartos embaixo da Azará, que cada um deles ficava ao lado dos degraus. Havia uma porta que ali se abria para essa sala. Podia ser salas separadas ou talvez fossem uma sala conectadas. Esta localização, que estava debaixo da Azará, onde os Levim armazenavam seus instrumentos de música. E finalmente havia um tribunal de 23 juízes que estavam na entrada da Azará, do pátio do templo, o que significava que os mesmos ficavam no lugar do Ezrat Nashim. Para obter uma visualização do tamanho do Ezrat Nashim e de cada uma das lishkaot, que eram esses quartinhos, como a gente vê na foto aqui, na Eastern Parkway, aqui temos a Union. É praticamente um quadrado completo até a esquina. Aqui está o edifício do 770. O pátio
E o prédio que está a biblioteca vai até aqui. Isto é o tamanho do Ezrat Nashim. E sobre o tamanho dos Lishkaot, observa aqui o quadrado amarelo em frente ao 770. Cada quarto é o tamanho de uma das Lishkaot, desses quartinhos. E assim terminamos a nossa segunda aula.